A ser filmado com o Missionário Paz. Senhoras e senhores, saudações, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Momento de Transformação, sejam bem-vindos a esse espaço que nós temos então proporcionado para partilhar consigo mensagens poderosas que irão contribuir para a transformação das vossas ou das nossas mentes, não é? Para você que é novo, importa referenciar que nós somos a Transforma, uma organização cristã sem fins lucrativos, que foi criada então para contribuir na transformação da sua mente. Nós nos guiamos, todas as mensagens que passam neste canal são baseadas, ou melhor, guiadas por um princípio muito importante, no qual nós acreditamos, que é o princípio que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que isso quer dizer para nós e para ti? Isso quer dizer que Deus tem uma vontade perfeita, Deus tem uma vontade agradável, Deus tem uma vontade especial para cada um de nós. Deus deseja alguma coisa na vida de cada um de nós. Deus almeja que cada um de nós possa viver o bom, o melhor, enquanto estiver nesta terra. Mas, para que isso aconteça, eu e você precisamos entender a mente dele. Precisamos entender os princípios dele, precisamos entender o que ele espera de nós, porque para nós vivermos o melhor que Deus tem para nós, nesta terra não vai ser a nossa maneira, vai ser a maneira de Deus. Então, para nós vivermos a maneira de Deus, precisamos saber como Deus pensa, ou seja, quais são os princípios que Deus estabelece e deixa à nossa disposição para nós podermos viver, não é? Porque isso é como se nós quiséssemos entrar para um campeonato de futebol, ou para um outro campeonato qualquer. Cada modalidade tem regras próprias para se jogar, não é? Então, quando se trata de Deus, idem. Se eu vou trabalhar para uma empresa X ou uma empresa Y ou uma empresa Z, cada empresa tem um regulamento próprio, não é? Então, quando nós também queremos viver o melhor que Deus tem para nós, precisamos aprender aquilo que são os princípios de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. É por isso que o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz que nós temos que nos transformar, ou seja, nós temos que tomar uma forma diferente daquela que nós tínhamos. Nós temos que tomar um formato diferente daquele que nós estávamos habituados. E essa transformação vai ocorrer como? Com que base? Vai ocorrer lendo a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um manual de Deus. A Bíblia é um manual que Deus criou e deixou à nossa disposição para que nós possamos entender os planos dele, os projetos dele e tudo aquilo que ele tem para nós. Então, a mensagem que vem a seguir é baseada nesse princípio. Muito bem, então, mais uma vez seja bem-vindo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Eu sei que só aqui na introdução já aprendeu alguma coisa. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever na página para que sempre que nós tivermos vídeos novos, ser notificado e ficar a par das coisas. Não é? Não se esqueça então de partilhar essa mensagem com seus amigos, conhecidos, não é? E até desconhecidos. Ou a importância do like, é que quando dás o like nós temos então a oportunidade de fazer chegar essa mensagem a mais pessoas. Quando partilhas, estás a comunicar diretamente para um amigo, conhecido ou desconhecido que, olha, gostei dessa mensagem, essa mensagem é relevante, assista. Tem muitas formas de partilhar, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp, pode ser partilhando pelo YouTube e outras formas disponíveis, até mesmo por e-mail. Então, por favor, partilhe a mensagem e vamos à mensagem de Deus. Conforme nós tínhamos prometido, estaremos aqui numa nova série, não é? Mas uma série em que, para eu entender o capítulo 2, não preciso necessariamente ver o capítulo 1, mas todos eles são importantes. Nós vamos estar aqui a partilhar sobre o livro de Provérbios, não é? O livro de Provérbios é um livro que está escrito na Bíblia Sagrada, não vou entrar aqui nos pormenores históricos, mas que ele nos ensina provérbios muito importantes. E uma parte dele foi escrita pelo rei Salomão, outra parte por outros autores, não é? E nós estaremos a ler aqui capítulo por capítulo para partilhar consigo. Não que nós vamos fazer uma sequência assim, taxativa, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, não. Vamos pegar por temas ou por assuntos e vamos estar aqui a partilhar consigo. Para hoje, vamos no capítulo 1, a partir do versículo 1 até ao versículo 7, não é? Onde nós vamos estar a aprender um pouco sobre por que estudar provérbio, por que ler esse livro, por que estudar esses capítulos e esses versículos. Eu passo
a ler. Não é? Aqui diz assim, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Okay? Conforme eu dizia logo no início, uma parte dos provérbios que estão aqui foram escritos pelo rei Salomão. Para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade. Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça, o sábio cresce em prudência e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos lábios. O temor do Senhor é o princípio, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ok? Mesmo sem falar mais nada, certamente você já foi impactado com essa leitura. Vou começar do princípio ou do primeiro versículo que diz assim: para aprender a sabedoria e ensino, para entender as palavras de inteligência. Este livro de Provérbios, olha, eu não sou cristão. Relaxa, meu. Fica aí, você vai entender que isso não é limitado aos cristãos. Olha, eu nem vou à igreja, no problema. Já falamos disso várias vezes. Fica aí e vai entender que isso não é só para pessoas que vão a uma igreja ou que são cristãos. Não, eu sou ateu, nem acredito em Deus, no problema. Fica aí e veja o vídeo até o final. Então, muito obrigado, missionário Paz. Por que nós temos que estudar o livro de Provérbios? Qual é o propósito? O primeiro propósito de estudar esse livro é para nós entendermos, aprendermos como é que chama? Para aprender a sabedoria e o ensino. Independentemente de quem você seja, independentemente da situação que você esteja a viver, independentemente de tudo isso, você precisa aprender a sabedoria. Você precisa aprender os princípios básicos para viver uma vida de sabedoria. Por quê? Qual é a importância? Eu costumo definir isso de forma muito prática e rápida. Aprendi isso de alguém que o inteligente é capaz de resolver problemas, mas o sábio nem sequer entra nos problemas que o inteligente se meteu. Ou seja, o sábio até evita problemas. Então, ler o livro, entender o livro de Provérbios é para obter sabedoria, ok? Para entender as palavras de inteligência, é para melhorar a sua inteligência, é para melhorar a sua capacidade de análise das coisas, é para a tua inteligência ser treinada cada vez mais, ser aperfeiçoada cada vez mais. Olha, ser inteligente não é decorar um monte de coisas. Alguns de nós vão a escolas, universidades, institutos e decoram muitas fórmulas, decoram muito blá blá que não tem utilidade para nada. Por quê? Porque muitas vezes aquele ensino que nós estamos a ter lá na escola só se limita a ter uma nota para depois ter um diploma, depois ter um emprego. Consequência, não aperfeiçoamos o nosso nível de conhecimento, não aperfeiçoamos a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Mas quando nós nos dedicamos a melhorar a nossa inteligência, não só estudamos assuntos que vão sair na prova, mas aqueles que sabemos que são importantes para o nosso dia a dia, por um lado. Por outro lado, não só nos limitamos a ler e decorar, não é? E vamos a fundo até o ponto de investigar, experimentar, meditar e por aí fora. Algumas pessoas, por exemplo, se limitam a cabular para ter uma boa nota numa prova, limitam-se a copiar ou a colar para ter uma boa nota na prova e até conseguem uma boa nota, mas de inteligência fica zero. Não é? Então, estudar o livro de Provérbios ajuda-nos a melhorar a nossa inteligência. Se você cabula, encoraja a parar de fazer isso. Está a mentir para si próprio. Não é? É um engano, é uma falsidade, uma mentira que estás a promover para si próprio. Para você pensar que sabe, quando sabe que não sabe. Olha, eu costumo ver até, queria colocar aqui uma provocação, quando de repente numa turma ou numa classe tem um colega que não se mete nesses esquemas, os outros até o acusam, atacam, que quer passar sozinho, que o fato de você não cabular não significa que você vai ser chefe, que é possível que você não cabule e ao mesmo tempo seja aquele que não se vai dar bem na vida. Não se trata disso. Trata-se de integridade, trata-se de saber, olha, eu vim aqui para obter conhecimento, eu estou a estudar para obter conhecimento, se eu não sei eu vou aprender, se for necessário repetir eu vou repetir, mas não me envolvo em esquemas. Né? Muitas vezes as pessoas acusam governos, acusam dirigentes, que olha, não, são corruptos, são mentirosos, fazem promessas e não cumprem, mas você mesmo que é estudante é outro. Porque na tua faculdade ou escola você cabula, você faz os tais minimizos e tal. Então você não é diferente daquele que está a fazer promessas e não está a cumprir. Não é? Só que como é fácil de apontar o dedo, não é? Então muitas vezes preferimos apontar o dedo e achando que nós somos bonzinhos. Mas um amigo meu, um professor meu ensinou uma coisa muito interessante.
sobre essa coisa de apontar o dedo, acusar os outros. Sabe o que ele disse? Ele disse, experimenta me apontar. Eu apontei, não é? Disse, olha, quantos dedos apontaram a mim? Em princípio é esse dedo, não é? O indicador e o polegar, mais ou menos, né? Que não indica diretamente a pessoa. Quantos dedos estão virados para si? Eu depois acabei observando que eram 3, não é? Então, quando nós acusamos os outros, tem sempre isso. Tem a parte da pessoa que nós estamos a acusar, mas também tem a nossa. Tem a nossa. Então, é muito importante nós trabalharmos na nossa. Talvez a partir de hoje você vai passar a apontar as pessoas assim, né? Ou assim, não sei, vai encontrar uma outra forma diferente. Mas o que estou a tentar dizer aqui é que mais do que procurar culpados, responsáveis pelas coisas, temos que buscar a sabedoria, aprender a sabedoria, entender a sabedoria. E uma parte da sabedoria pode ser obtida através da leitura e meditação do livro de Provérbios, né? O versículo 3 diz, para obterem o ensino do bom proceder. É importante que nós possamos saber o bom proceder, nós possamos saber como proceder bem diante das pessoas, diante dos mais velhos, diante dos mais novos, diante dos nossos superiores hierárquicos, dos nossos subordinados, diante das pessoas que estão no mesmo nível, no relacionamento. É importante nós entendermos como proceder. E este livro de Provérbios vai ensinar a ti e a mim a proceder. A justiça, né? Aqui eu me lembrei uma coisa muito interessante que um amigo advogado me disse uma vez. Disse, olha, eu tinha uma situação por resolver com uma empresa, não é? E procurei um amigo, tinha uma situação com uma empresa e procurei um amigo que é advogado. Apresentei a situação e tal, disse, olha, preciso que leves esse assunto ao tribunal para ser resolvido e tal. E ele me perguntou uma coisa muito simples, que até hoje ficou na minha cabeça. Queres uma boa justiça ou um bom acordo? Mas como assim? Se há uma boa justiça, é levar o assunto para o tribunal analisar, chamar as partes, julgar e tomar uma decisão. Aí sai uma boa justiça. Um bom acordo é eu, advogado, procurar essa empresa que você está a dever, negociar um acordo entre nós, não é? E fazermos um documento, não é? Que comprova ou que atesta esse acordo que nós fizemos e passar a seguir isso. Qual é a diferença entre uma e outra? No tribunal, teremos que seguir os trâmites do tribunal. Eu posso submeter a causa hoje, ser julgado daqui a uns 6 meses, 7 meses, dependendo daquilo que são os processos que tem lá. Uma vez feito o julgamento, a empresa pode declarar estar em situação difícil em termos financeiros e colocar muitas condições para o pagamento da dívida. E o tribunal ser de alguma forma obrigado, de alguma forma, não é bem obrigado, mas o tribunal, diante dos fatos que a empresa possa apresentar, dizer, olha, em princípio é assim como vai ser. Não é? Um bom acordo é muito simples. Não tem que esperar dia de julgamento, não tem que esperar aquele processo todo, aquele protocolo todo, não é? É só chamar a empresa, negociar, a empresa falar das suas situações, combinarmos o parcelamento e começar o pagamento. Aí seria um bom acordo, né? E no tribunal pode haver custas judiciais e outras situações. Uma vez lida a sentença no tribunal, a parte que acha que não foi um bom julgamento pode recorrer da sentença. O recurso pode levar o seu tempo. Então, ir ao tribunal até pode ter uma boa justiça, mas negociar diretamente com a empresa pode ter um bom acordo. Eu optei naturalmente pelo bom acordo e foi realmente um bom acordo. O que eu quero dizer com tudo isso? É que nessa questão da justiça, muitas vezes ela é questionável, não é? Sobretudo quando nós não entendemos muito sobre leis, não entendemos muito sobre princípios. Mas de acordo com a Bíblia, de acordo com o livro de Provérbios, nós vamos aprender como fazer justiça, quando fazer justiça e em que circunstâncias fazer justiça. Não à moda da lei, eu não sou jurista, ou melhor, não sou advogado, não sou juiz, não sou procurador, tá? Mas a moda do livro de Provérbios, que é inspirado por Deus, ok? O juízo e a equidade, né? Uma coisa muito interessante também, queria colocar aqui, costumo ver às vezes alguns debates, emancipação da mulher, a mulher é igual ao homem e tal, aquela discussão toda muito interessante, né? Eu, particularmente, minha opinião
e também baseada na Bíblia Sagrada, o homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem, nunca fomos iguais, nunca seremos iguais. Agora, não significa que um é mais importante que o outro. Não significa que um é desprezível e o outro tem valor. Não, aí também não. Mas dizer que o homem é igual à mulher, olha, costumo dizer até para amigos, as pessoas que me conhecem sabem disso. Mesmo entre homens, somos diferentes. Imagina como uma mulher. Muito diferentes. Somos diferentes de fabrico, né? As mulheres pensam de um jeito, os homens pensam do outro. As mulheres têm mais habilidades para certas coisas, os homens mais habilidade para outras coisas. Então, somos diferentes. Entretanto, deve haver equidade, não igualdade. Equidade é criar oportunidades para todos, é dar espaço a todos, é tratar as pessoas de acordo com as diferenças que as pessoas têm. Igualdade é dizer que, olha, você já sabe, nem preciso dizer o que é isso de igualdade. Então, com o livro de Provérbios, nós vamos aprender a questão da equidade, ok? Vamos aprender igualmente, como diz no versículo 4, para dar aos simples prudência. É necessário que você e eu, que somos pessoas simples, possamos ser prudentes. Possamos ser pessoas prudentes. O livro de Provérbios vai nos ajudar a ser pessoas prudentes. Olha, eu quero muito aprender sobre prudência. Então aqui está a tua oportunidade. Presta atenção para os próximos vídeos. E também, além da prudência, dar aos jovens conhecimento. Muitas vezes nós jovens, por conta da nossa pouca experiência de vida, muitas vezes nós jovens, por conta da nossa pouca experiência de vida, por conta da nossa muita energia, muita vontade de querer fazer as coisas, né? Trocamos os pés pelas mãos, como se diz por aí. Com o livro de Provérbios nós vamos aprender a proceder como deve ser. Né? Com o livro de Provérbios nós vamos aprender a ter conhecimento, a termos bom senso, não é? A termos razoabilidade no nosso pensamento, nas nossas ações, nas nossas decisões. Com o livro de Provérbios nós vamos aprender a nos posicionarmos bem. Não é? Muitas pessoas dizem, isso é verdade, que sabedoria ou maturidade tem pouco a ver com idade. Tem mais a ver com experiências e tem mais a ver com responsabilidade. Há pessoas que são jovens, mas têm um nível de maturidade e sabedoria supostamente que deveria ser de pessoas muito bem velhas. E há velhos que se comportam ainda como crianças ou adolescentes. Uma parte disso deve-se ao fato de não ter lido o livro de Provérbios até hoje. Né? Se você não leu e talvez não tenha acesso a uma Bíblia, nós vamos trazer aqui alguns pontos dos mais importantes daqueles que você precisa entender, ok? Então, o versículo 7, que vai ser o último que nós estaremos a falar sobre ele aqui hoje, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Ou seja, se nós queremos ser sábios, se nós queremos aprender a sabedoria, o primeiro princípio é temer a Deus. O que significa temer a Deus? É considerar Ele, é respeitar a Ele, é temer as consequências da desobediência a Ele. Algumas pessoas dizem, não, temer a Deus não é ter medo. Sim, não é ter medo no sentido de se afastar, mas é ter medo de violar os princípios dele. É ter medo de violar aquilo que ele ensina, aquilo que ele recomenda. Entendeu? Não é ter medo dele como pessoa. Eu vou colocar aqui uma situação de um ser humano. Né? Por exemplo, um polícia armado. Eu tenho que ter medo do polícia? Não tenho que ter medo dele, tenho que respeitar a ele, porque ele representa a lei, representa, não é, a autoridade. Entretanto, o meu comportamento, ele, por ser autoridade, ele tem legitimidade e autorização para usar a força, se for necessário, para travar uma situação errada que eu possa cometer. Por exemplo, se ele tem arma e eu estou a cometer uma infração, ele tem, naturalmente, de forma bem instruída, os polícias têm treinamento para isso, mas ele pode usar aquela arma está com ele para, se for necessário, usar. Né? Então, o temer a Deus é mais ou menos nessa perspectiva. Que, olha, não é que Deus tem intenção de me maltratar, não é que Deus tem intenção de me bater, me torturar, mas Ele, sendo Deus, sendo soberano, pode muito bem me mandar para o inferno, por exemplo, e permitir que uma consequência muito dura aconteça na minha vida. Então, temos que temer, por um lado, as consequências dos nossos atos, porque a Bíblia ou os princípios de Deus são muito claros, e temos que respeitar a Deus. Então, o temer tem que ser
das consequências da desobediência a Deus e não a pessoa de Deus. Porque a pessoa de Deus, conforme nos ensina a Bíblia, Deus nos ama. Deus ama todos. Deus ama o pecador. Não ama o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é? Então, o princípio para nós sermos sábios é temermos a Deus. O princípio para nós sermos sábios é sabermos que, olha, Deus me ama, mas quando eu violo os princípios dele, vou ter consequências. E vai doer. Deus me ama e colocou seus princípios disponíveis através da Bíblia Sagrada. E se eu os praticar, eu estarei a expressar o meu amor para Deus. Estarei a dizer a Deus, através das minhas ações, através dos meus atos, através do meu comportamento, que eu o respeito. Por quê? Muita gente diz, eu respeito fulano, mas as costas, mas quando a pessoa não está, mas quando a pessoa não pode ver, aí comportamos de forma totalmente diferente. Deus, como é onisciente, é onipresente, Ele vê todas as coisas, está em todos os lugares, então Ele não tem como ser mentido. Então o princípio para nós sermos sábios, que essa é a proposta do livro de Provérbios, é nos passarmos a temer a Deus. A Deus é muita coisa, é muita informação e eu sei, é a introdução. E nós estaremos a pegar aqui alguns provérbios de forma muito clara. Você vai entender e tal. Se não entendeu algumas coisas do que falamos aqui, deixa aí nos comentários, escreva ali para nós e tal. Se faz parte já da nossa plataforma do WhatsApp, comenta ali. Olha, eu ouvi o vídeo sobre introdução ao livro de provérbio, não é? E não entendi algumas coisas. Não entendi aqui teremos muito gosto em ajudar, ok? Se não está na nossa plataforma, então deixa ali o seu contato ou pega o link aí. Já anunciamos que temos uma página também no Spotify. Também podes ouvir o áudio desta mensagem. Okay? Aqui é o vídeo, no Spotify é o áudio, não é? E também o texto lá no WhatsApp. Então, ficou aqui que a partir de agora, ou melhor, neste momento nós vamos começar a falar sobre alguns provérbios de Salomão. Ou melhor, do livro de Provérbios, está na Bíblia, uma parte dele escrito por Salomão, e hoje nós estávamos a explicar o que vai acontecer contigo, o que vais aprender com tudo isso. E também colocamos o primeiro princípio, e muito importante, se eu quero ser sábio, eu tenho que aprender a temer a Deus. E temer a Deus significa respeitar a Ele e cumprir com a sua palavra. Porque quando eu violo a palavra dele, eu vou ter consequências. Alguns aí para não, isso aí é falácia. Tudo bem, até pode experimentar e depois venha testemunhar aqui. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas há pessoas que simplesmente ou deliberadamente decidem desobedecer a Deus. Né? Deliberadamente decidem ignorar o que Deus quer. Né? Tudo bem, é uma escolha sua. Certamente as consequências virão, mas pelo menos estamos aqui para te alertar. Já deixou o like? Acredito que sim. Se não, essa é a hora. Deixa aí o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva para ficar a par dos próximos provérbios que nós estaremos a ler aqui no canal. E partilhe esse vídeo pelo WhatsApp, Facebook, todas as outras formas que você tiver com amigos, no grupos do bairro, grupos da escola, grupos de irmãos e por aí fora. Partilha e diga, olha, começou uma nova série no canal Transforma e vamos estar a falar sobre o livro de Provérbios, onde vamos todos aprender um pouco da sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.